Bom dia! Mais uma vez nós vamos falar um pouco sobre a gripe espanhola e como as coisas às vezes se repetem, né? Com as medidas de quarentena, as pessoas estavam fartas naquela época, assim como hoje. Então, já que eu já fiz alguns vídeos com a história da gripe espanhola de 1918 e 1919, e como muitas das coisas que aconteceram naquela época, infelizmente, estão se repetindo na pandemia do novo coronavírus, agora em 2020, a gente vai tentar entender um pouco mais. Então, os jornais da época, que são todos disponíveis na internet para pesquisa, nos dão pistas muito interessantes de como foram as reações populares inicialmente de negação da pandemia de 1918. Depois a gente vê que houve conflitos sociais, que houve as medidas de quarentena, de restrição social, houve o questionamento se realmente essas medidas funcionavam ou não, ou seja, está tudo lá para a gente ler e aprender ou não. Pois bem, há 102 anos, o mundo enfrentava uma das piores pandemias da história, a pior com certeza do século passado, a gripe espanhola, que matou em projeções mais pessoas que a própria Primeira Guerra Mundial, que já estava no seu final em 1918. Claro que as condições não eram as mesmas de hoje, como é evidente, nem nas unidades hospitalares e nem nas nossas casas, na maioria das casas das pessoas. Nos hospitais da época faltava praticamente tudo, não havia antibióticos, não havia porque não existiam mesmo antibióticos, nem equipamentos como os respiradores, não havia internet, as notícias, entre aspas, e as informações eram bem mais lentas no mundo sem rádio, sem televisão. E uma das medidas implementadas à época foi justamente a quarentena. Esse isolamento social, ele salvou muitas vidas. As pessoas tinham que ficar em casa, mas também ele causou muitos problemas econômicos, sociais e principalmente psicológicos. Afinal, num mundo em que não havia internet, sem televisão, sem rádio, muitas vezes sem comida em casa, sem trabalho, sem poder conversar com outras pessoas fora do seu círculo familiar, o tédio provocado por esse confinamento era indiscutivelmente maior do que hoje. No início, com as mortes da gripe espanhola, as pessoas até aceitaram a quarentena por medo, simples medo. Mas depois, com o passar do tempo, as pessoas foram ficando fartas dessas medidas de restrição sociais dessa quarentena. Os governos haviam instalado sirenes que, quando tocadas, sinalizariam o final da quarentena. Então, a pressão popular, a pressão dos empresários e o próprio governo, a pressão no próprio governo foi tanta que, ao meio-dia do dia 21 de novembro de 1918, em São Francisco, nos Estados Unidos, as sirenes soaram, o fim do confinamento. Tinha sido um ano muito duro devido à doença, devido à guerra. A guerra tinha terminado fazia 10 dias e o povo ainda nem sequer tinha saído às ruas para festejar o fim da guerra. Por fim, a abençoada sirene tinha tocado, acabou, o povo saiu de rompante para as ruas, sem medo, como se a doença tivesse sido miraculosamente e por decreto exterminada. Restaurantes e bares se encheram de gente, as lojas também, as máscaras foram lançadas para o lixo, a euforia era total. Teatros estavam cheias, as ruas apinhadas de carros, as autoridades de saúde acreditavam que a situação estava finalmente e totalmente controlada. E o que foi que aconteceu a seguir? Bastaram algumas semanas para a cidade estar novamente cheia de novos doentes. Como escreveram nos jornais da época, uma subida, na verdade, em flecha de novos infectados. Aí, quando as autoridades tentaram reativar as medidas obrigatórias, como o uso de máscaras, uma nova quarentena e outras medidas de restrição sociais, a população resistiu. Houve muitos protestos, a Liga Anti-Máscara foi criada e fez uma campanha contra essa ordem, e a população, farta de estar em casa, recusava-se a regressar ao confinamento. Resultado: São Francisco, nos Estados Unidos, tornou-se a cidade mais atingida pela pandemia em todos os Estados Unidos da América, com estimativa de 45 mil infectados e 3 mil mortos. Mais de 100 anos depois, muito pouco mudou na reação das pessoas, a um surto viral altamente contagioso. Sabemos que o vírus influenza, que causou a gripe espanhola, circulou durante 2 anos e teve 3 ondas, a segunda sendo a mais fatal. E vemos que a história se repete. Todavia, ainda temos tempo para usar os exemplos do passado para evitar catástrofes maiores. Perceber que não haverá um botão de ligar e desligar que se pode pressionar e instantaneamente ter a vida que levávamos antes é uma das primeiras coisas a se ter em mente.
Tudo isso tem sido muito duro para todos nós, principalmente para os mais pobres, mas temos que resistir a essas atitudes de tudo ou nada, porque uma coisa é certa: depois de sairmos do confinamento, das medidas de restrição social, das quarentenas, será muito mais difícil voltar para ele ou ao que considerávamos como normal. Então, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem e vamos vencer. Essa é a grande ideia. Então, tenhamos força, sejamos resilientes e a gente vai sair dessa.